Olá pessoal, então vamos dar prosseguimento a mais umas reflexões de mais um livro, baseado em mais um livro, e este livro que eu vou comentar é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Então, Carl Sagan, importante físico americano, ele se apaixona pela ciência desde cedo. E sempre foi um investigador dentro da ciência, dentro da cosmologia, participa da construção da Voyager, e teve um grande papel para a divulgação científica. Então, é um livro muito interessante, com bastante informação, e ele começa no prefácio dizendo que o que ele aprendeu realmente sobre ciência, sobre ficção, não foi nem na escola e nem na universidade, e sim com os pais dele, né? Assim como Einstein, que recebeu uma bússola logo na infância, contribuindo para o despertar dele dentro da ciência, o Carl Sagan também tinha conversas com os pais dele que o incentivaram a buscar investigação sobre o mistério que a natureza trazia para ele ao seu redor. Então, o interesse dele se multiplica através de leituras de livros e revistas sobre realidade e ficção. Ele diz que ele conseguiu separar bem ficção de realidade. A gente precisa ter essa noção do que é uma pseudociência, do que é uma ciência. Então, os dois vão conviver, vão conviver ao longo do tempo, e nós precisamos saber de onde é que a gente está tirando as fontes, Então, a coisa mais preciosa para o Carl Sagan é a ciência. A ciência, embora primitiva e infantil, ela traz muitos recursos, muitos progressos para a humanidade. Ela acerta mais do que ela erra, Então, ele cita que um dia um carro foi buscar ele na estação, e aí o motorista começou a comentar sobre coisas de Atlântida, e ele percebeu que, dentre outras coisas que ele comentou, ele percebeu que ele não tinha esse conhecimento da distinção entre ciência e pseudociência, como acontece com a grande maioria das pessoas, Porque o ceticismo ele não vende, Muito poucos livros de ciência costumam ser ditos que são chatos, as informações contidas ali, porque ela tenta ser imparcial, aquelas informações científicas, então, e que a maioria das pessoas aceita essas informações sem questionamento e aceita ser enganado pela pseudociência, e acaba que essa pseudociência, essa ficção, esses mitos acabam preenchendo o espaço de que seria de uma divulgação boa da ciência. Então ele cita que 95% dos americanos, que ele se baseia nos exemplos dos americanos para fazer o livro, mas isso não quer dizer que no mundo todo não exista uma certa paridade do que ele fala no livro. Então, há 95% cerca de analfabetos científicos, daquele que não tem conhecimento se uma coisa é verdade ou não. Atlântida sequer teve evidência científica que houve um continente que existiu, não há evidências. Então é algo que de uma visão científica não existe, Então, e é muito perigoso ignorar fenômenos relativos com evidências científicas, como por exemplo aquecimento global, a poluição do ar, o lixo. A gente cresce o número de produção de lixo a cada ano em todo o mundo, o desflorestamento também cresce muito, o ar, que tipo de ar nós vamos respirar daqui 50, 100 anos. Então, empregos e salários dependem da ciência e da tecnologia, assim como viagens no espaço, e curas de doenças. Então, cerca de 1% do Congresso dos Estados Unidos não tem, cerca de 1% tem conhecimento científico.
Então, que tipo de decisões que eles vão tomar se eles pouco conhecem sobre a ciência? Então, é muito importante ter essa noção. Então, a medicina lá com Hipócrates, ele melhorou muito a qualidade de vida das pessoas através de um método científico que ele adotou. Então, a descoberta do mundo microbiano, dos micróbios, daqueles que a gente não enxerga, como, por exemplo, lavar as mãos, né, medidas sanitárias, a longevidade que aumentou, os remédios, as medidas de saúde, tecnologia médica. Então, tudo isso se aprimorou graças aos recursos científicos, que mesmo não enxergando as bactérias na mão, foi possível, então, detectar essa existência que a gente não enxerga pelo olho, vai enxergar com o microscópio mais tarde, que gerava muitas mortes de crianças. E graças a esses cuidados médicos é possível melhorar a qualidade de vida das pessoas, como viver mais, por exemplo. As pessoas viviam 50, 70 anos, hoje já está começando a viver uns 80 anos de expectativa de vida. Então isso vai aumentando com o passar do tempo. Então a ciência, apesar de ter criado os CFCs, né, que são esses elementos que vão para a atmosfera e destroem a camada de ozônio e bombas, a ciência está presa a nós estamos presos à ciência, ela acerta mais do que ela erra, com certeza, e a superstição e a pseudociência, ela se intromete para explicar os fenômenos e muitas vezes usam pedaços dos métodos científicos, o que dá um respaldo científico que não existe, por isso um pseudociência. Tem uma parte de verdade e depois aquilo destoa para outros interesses, porque ela necessita de uma argumentação menos rigorosa. É uma necessidade emocional que vai direto ao que a pessoa está procurando. Então é mais fácil de vender livros nesse sentido, né? E as pessoas que não ouvem falar sobre ciência ficam abertas a qualquer tipo de explicação, né? Então ele diz que as religiões, muitas religiões, não são todas, né? Mas muitas escolas são escolas de pseudociência, né? Que enfraquece a educação científica, dá margem a fraudes, né? Porque a ciência ela tem as hipóteses e essas hipóteses são confrontadas com experimentos, né? E pela observação, e ela pode se reformular com o tempo, né? O lado oposto é a pseudociência. A pseudociência não tem refutação, é aquilo e pronto, né? Que forma as teorias das conspirações, não precisa ser provado aquilo ali. Então a ciência é uma esperança. Carl Sagan, ele observava os pontos distantes no espaço, mais tarde foi descobrir que esses pontos eram estrelas que estavam tão distantes que elas ficavam pontinhos minúsculos, né, num universo tão grande, né, e que induziu a maneira dele pensar na natureza. Então a ciência é uma tentativa de compreender o mundo, de compreender muitos problemas. Não é a única maneira de resolver problemas, mas é uma maneira confiável de resolver os problemas, porque traz a lógica em um método bem eficaz, um método descritivo, disciplinado, que propõe em seu âmago autocorreções. Não há certezas absolutas, não há dogmas dentro da ciência. Ela pode se reformular com o tempo, se aperfeiçoar. Então, a união da ciência com a natureza traz para nós uma admiração e uma reverência da beleza que existe. Então, a ciência, nesse aspecto, é uma fonte de espiritualidade, porque é onde você admira a grandiosidade e as suas leis e também o seu mistério, porque a gente não consegue explicar tudo a partir da ciência. Tem muitos vãos dentro da ciência, na época que ele escreveu o livro, e hoje também. Então, nunca houve uma religião que fizesse as previsões que a ciência faz. Então, é uma inveja assim, da religião, que a ciência faz previsões muito bem detalhadas, e mesmo de tão poucas horas, né, com a previsão do tempo, é uma previsão bem
revela pouco, mas é uma previsão muito que nos traz uma maneira de pensar, uma maneira de se proteger contra eventos, né? Então, a crítica faz parte do mundo do cientista. Então, a ciência, a princípio, ela precisa buscar vencer a pobreza e o atraso das pessoas. A ciência e a democracia nascem juntas, porque a democracia é onde você pode expor as suas hipóteses, a ciência também. A partir de expor as suas hipóteses, você vai ver as evidências científicas, vai comprovar se aquilo é verdade, expor aos demais cientistas, e um grupo renomado de cientistas vai dizer, bom, isso é uma verdade que a gente tem agora, que daqui uma semana, duas, daqui 100 anos, se pode mudar o que se achava que era verdade no âmbito da ciência. Então, a ciência está sempre se reformulando, né? Então, as pseudociências, elas se apostam nas imperfeições cognitivas que nós temos. Nós nos enganamos muito, desde algo que a gente enxerga, aquilo que a gente enxerga, às vezes está desbotado pela maneira que a gente está vendo. A ver a Lua, o olho nu, a gente pode dizer várias coisas sobre ela, que existem várias figuras lá, que existem algo misterioso lá na Lua. Mas, mesmo com o telescópio, descobriu os planaltos, as crateras, os 4,5 bilhões de anos aproximados das amostras radioativas que os astronautas da Apollo trouxeram para analisar. Então, só com as evidências científicas que você vai ter uma análise mais completa, mais lógica, né? Então, a questão de Marte também, muitas ilusões sobre Marte, que existiam pirâmides lá em Marte, canais, mas isso tudo faz parte de uma disfunção da maneira que a gente observa, da maneira que o nosso cérebro observa as coisas. Nós temos uma tendência natural de observar e analisar conforme o meu cérebro deseja. Então, por exemplo, uma análise com uma atmosfera instável e turbulenta vai dar uma forma desregular do planeta que eu estou observando. Então, nós temos que observar isso. Formas regulares que se formam ao passar do tempo, isso pode ser efeito dos ventos solares, e isso é muito comum no universo. A partir de milhões e milhões de anos, isso vai se construindo, vai esculpindo formas regulares, né? E não porque isso seja uma civilização extraterrestre, porque seja um milagre, mas sim porque são fenômenos que durante muito tempo vai acontecendo e se formam formas regulares que aparentam ser construções de civilizações, mas até hoje não há comprovação nenhuma de existência de alienígenas, né? A gente não comprova a origem de nada sem uma análise cética das coisas. O ceticismo, do Carl Sagan, é uma ferramenta de exploração, principalmente do universo, que é onde eu posso olhar algo, parecer alguma coisa e não ser, por causa das as disfunções ópticas, né? Porque aquilo que se reflete numa superfície, o que é gerado de luminosidade, pode ser refletida, difundida a partir da atmosfera e de outros mecanismos também. Então, é uma ferramenta essencial a avaliação, o ceticismo, e a avaliação das alegações, porque conhecer é diferente de crer, né? Credulidade é uma coisa, você acredita em algo, não discute, e saber de alguma coisa é diferente, porque você sabe que aquilo é verdade a partir de processos lógicos e que pode ter lacunas, sim, de conhecimentos, mas como a lei da gravidade, por exemplo, você não vai discutir a lei da gravidade, porque ela já está bem consolidada, né? A vida é cheia disso, é cheia de credulidade e de conhecimentos. Então, os OVNIs que muitos relatavam,
e ainda relatam, né, tiveram apogeu, né, dessas civilizações, supostas civilizações extraterrestres, que não tem nenhuma comprovação até hoje, né, não se sabe daqui a um tempo, mas até hoje não tem. O apogeu dessas visões de OVNIs começou com os mísseis lançados pelo exército, né? Tem uma coincidência muito grande, assim, o auge dessas visualizações, desses relatos, né? Que são nada mais que são relatos, não tem como comprovar, né? Então isso remete muito ao sigilo das informações, né? que alguns estados, algumas nações têm. Por Carl Sagan, a democracia e a ciência, por melhor para a democracia e para a ciência, esses dados têm que ser mais transparentes, porque senão, se você não divulga algo que você está fazendo um teste com aviões, isso vai dar margem a pensar que são OVNIs, né? Não tem nada que diga que não. Então, ele fala muito dessas criações. Tem um caso em que o pessoal estava num bar, tomando cerveja, e daí eles, vamos fazer umas brincadeiras de fazer umas formas geométricas nas fazendas, né? E aí eles começaram a fazer essas formas geométricas, e durante muito tempo, 15 anos, o pessoal, haviam pessoas que diziam que eram formas formas que não tinham aqui na Terra, só podiam ser formas de extraterrestres. E eles fizeram isso, eles contrataram até uma pessoa para fazer, uma pessoa da arte, para manipular essas formas geométricas, para dar mais beleza, e para as pessoas, para eles ganharem dinheiro, eles ganharam muito dinheiro com isso, e para as pessoas ficarem espantadas com aquilo. E na verdade foi uma construção das pessoas mesmas que fizeram aquelas formas geométricas, e que não passou de eles também ganharam dinheiro, de interesses deles, né? Porque eles tinham interesses em ganhar dinheiro. E dentre outras situações que ele diz que de aviões também, que alguns pilotos diziam que eram OVNIs, e que nada foi comprovado. Isso foram algumas aviões que tinham algum sistema eletromagnético, alguns sistemas tecnológicos que faziam efeitos luminosos, e que também podem interferir e achar que eram OVNIs, que foi o que se pensou, né? Então, nada mais do que construções humanas, de comprovações de civilizações, não existem até hoje. Então, essas alucinações, às vezes, essas distorções, elas são muito comuns, né? De coisas que a gente lê em livros de TV, de séries e filmes, né? Ou de uma indução de uma pessoa que tem uma ilusão, ela induz a outra a pensar, e nós somos forçados, né, a pensar como a outra pessoa já está dizendo, e aí tu também diz porque ela está te induzindo a fazer aquilo. Também aconteceu muito nos relatos do Carl Sagan, no livro dele, no Relatos Americanos, né? E também esses distúrbios também podem ser provocados por estresse, por insônia, pela febre, o jejum prolongado, pelo sono, por alguns sonhos. Então, são vários elementos que podem gerar, nos impressionar os sentidos, que nossos sentidos são falhos, impressionar esses sentidos, e a gente achar que fruto de uma civilização que não é daqui, né? Mas que benefício que elas teriam aqui, né? Muitos também falam que eles seriam pequenos, sombrios, falam relatos de discos, né? Forma de discos voadores, e experimentação sexual. Então há uma equivalência, assim, de que a maioria dos relatos chegam nesse ponto, assim, desses pontos comuns
entre eles. Então, aí fica a pergunta, por que que eles fariam uma experimentação sexual? Será que eles não teriam conhecimento da biologia? Já que eles viajaram tantos anos-luz para chegar aqui na Terra, eles não teriam conhecimento sequer da biologia, da evolução de Darwin? Por que que eles iriam vir aqui e se utilizar da nossa biologia para fazer experimentação sexual conosco? Então fica aí uma indagação para nós, e de que todos nós, claro, podemos mergulhar aí nessas alucinações, e por isso a importância da reflexão lógica e das evidências científicas, para saber se aquilo é realmente verdade, se faz parte de uma realidade, ou se faz parte de uma ilusão, de uma alucinação.